disciplina tem alguns fundamentos técnicos e científicos, certo? Que o que requer, né, para que a gente possa, durante aqui a nossa estadia, vocês possam estar visualizando, né? E em termos de conhecimento. Então, reconhecer os materiais aplicados em tubulações industriais. Quando a gente fala de tubulações, é envolvendo toda a questão da disciplina. Reconhecer os acessórios de tubulações e suas aplicações. Elaborar um plano de inspeção de tubulações. Quando a gente diz assim, elaborar um plano de inspeção, porque de acordo com o conhecimento que vocês passam a ter da tubulação de vários acessórios, né, aqueles que já estão aí na área sabem muito bem o que é que eu estou falando, aqueles que já têm um conhecimento, já faz parte do dia a dia, vocês visualizarem lá o trecho e vocês poderem, né, identificar cada item que tem ali. E a partir da identificação de cada item desse, vocês poderem, né, sem precisar de consulta, sem precisar de ir no material didático, vocês fazerem a identificação das tubulações, dos acessórios, das linhas, né? Tentar reconhecer também aqueles que têm mais experiência, fica mais fácil reconhecer dimensionamento de tubulações. Com o dimensionamento de tubulações, a gente passa a reconhecer também o dimensionamento dos acessórios, porque eles vão acompanhando. Né? Na maioria dos casos, eles vão acompanhando. Reconhecer as principais válvulas, acessórios e conexões utilizados em tubulações industriais. Ok? Isso aí, de acordo com os conhecimentos que a gente vai estar visualizando, é o que requer dentro da unidade curricular. Alguma pergunta? Pode prosseguir? Ô, professor, eu não sei se Sim. Eu não sei se é o meu aqui, mas eu estou visualizando, não é em tela cheia, não. Se o senhor está passando slide, para mim está parado aqui. Eu não sei se é só o meu. Se for só o meu, eu vou sair. Isso é para os outros também? Para mim, ele está na página inicial, mostrando a foto de uns rapazes aí com ZPI. Agora o senhor passou. Agora passou. Agora passou 4. Página 4. Pronto, tá no slide? Tá no slide, mas não tá a tela cheia, né? Tô vendo o senhor e os slides. Dá para ver os dois, é? Dá. Ok. Eu vou interromper aqui o compartilhamento e vou compartilhar de novo, que talvez seja... Minha tela está minimizada aqui. E aí vou compartilhar novamente a janela. Se ficar sem passar, eu colocando em tela cheia e eu passando o slide e ficar sem passar para vocês, eu vou deixar ele sem estar em tela cheia. O problema é que vai ficar com a letra pequenininha, né? E aí não vai dar dano para visualizar perfeitamente. Professor, ali embaixo, próximo onde tem ali a setinha de zoom, mais e menos, nesse quarto íconezinho, o senhor clica, ele abre a tela. Na parte inferior do lado direito. Onde Você tem fala. Tem 4 ícones aí. Fica próximo aí da porcentagem. Fica próximo da porcentagem. No slide? No slide. No slide. Isso. Aí o senhor abre ele em tela cheia. Mas eu tô fazendo isso. É porque eu não sei se é... Ele está aberto normal, a apresentação de slide, e na lateral esquerda tá os slides. É aqui que você fala, não, tipo a tacinha, o copinho, para poder colocar ele em tela cheia. Isso, não, mas... você aperta ele abre. Sim, mas eu fiz isso e não tava para vocês. É, pra gente notar. Vê aí se vai dar um tempinho e ele vai abrir. E ele vai compartilhar. Ou se ele vai estender a tela. Aperta F5, professor, que da tela cheia também é F5. Não sei porque que ele não... Bem,
Foi, não. Ainda não. Mais uma vez em tela cheia. Não? Foi não, mas assim, na condição que tá, dá pra Dá pra visualizar? visualizar. Qualquer situação que vocês não conseguirem visualizar, ler, vocês perguntam novamente, certo? Porque para mim aqui ele está compartilhando, ele está ficando em tela cheia, mas estou vendo que para vocês não está ficando. Está muito pequeno para vocês? Não, aqui no notebook tá dando para enxergar legal. Não sei. O problema é que quem tá com o celular, no notebook, beleza. A questão é essa, quem está com o celular. Quem tá no celular tá complicado. Alguém pode ler só a inicial aí do slide que tá? Tá no slide 2, professor. Qual é a dificuldade aí que o pessoal tá achando que eu não tô entendendo? Eu acho que o pessoal quer que o professor tire esses slides que fica aparecendo do lado, deixa a tela só e eu acho que é isso. Tem a opção de aumentar a tela, você consegue ver pelo celular a tela sozinha. Depois você pega e dá seu zoom na própria mão aqui na tela. Pô, aí continua a aula. Eu dei 2 dias de aula pra fazer uma besteira dessa. Poxa. Não entendi. Não, com os colegas aí, professor. A gente tem a opção aqui de colocar o dedo na tela e dar o zoom. Entendi. Aí vai perder um tempo danado, pelo amor de Deus, né? Verdade, não faz isso não. Segue a aula, professor. Eu tô no celular aqui, tá ouvindo. Vamos lá. Aqui para mim está no slide 4. E para vocês? É o slide 4 que ele está... Slide 4. Pronto. Vamos Tá lá. certo, slide 4. DBA, tubulações, válvulas e acessórios, não é isso? Através dos conhecimentos. Carga Passou, horária né? 24 horas. Pronto. Tá no 5 aí, né? Pronto. Passou para vocês também? Tá no quinto agora. Quinto slide. Passou, professor. Pronto. Então tá passando. Eu acho que ele tá com um probleminha aqui para mim, e aí reflete para vocês, é quando tá em tela estendida. Que muda para mim, eu acho que não tá mudando para vocês. Não sei se é para todos, mas vamos lá. A carga horária da disciplina 24 horas, e dentro dessa carga horária, acho que tem a parte prática, mas como vocês já falaram que já visualizaram a parte prática, aí já deve ter mostrado alguma coisa disso aí, certo? Nosso horário de aula que vocês, quando estão no final do curso, vocês estão cansados de saber, né, o horário, isso aí nem faz mais sentido eu estar mostrando para vocês. Aqui são nossas aulas que nós vamos ter, e a aula de hoje compete a nossa apresentação e aí introdução, né, da nossa disciplina e alguns conceitos que a gente já vai começar a visualizar, certo? E aí a gente tem assuntos aí de conexões, válvulas, e dentro dessas válvulas, que foi até um pedido da coordenação, que a gente pudesse focar um pouco mais em válvulas e acessórios que tá focando mais no curso de vocês. A nossa avaliação, a gente vai ter uma avaliação que vai ser aplicada no finalzinho, talvez no último dia. Agora eu só não sei como é que eu vou ter. Talvez eu faça essa avaliação até no penúltimo dia, porque vocês não vão ter mais aula depois disso, né? E aí, para que eu possa passar o resultado para vocês no último dia. E não vai ser nem as 3 aulas no último dia. Então, eu vou conversar com a coordenação para ver se eu faço essa avaliação no penúltimo dia, certo? E no dia seguinte, eu passo o resultado para vocês. Vou conversar com Nayara e aí dou feedback para vocês. Ok? Então, a gente vai ter uma avaliação valendo aí 7 pontos e a gente vai ter algumas atividades valendo 3 pontos. Certo? A gente vai estar fazendo. Vocês estão em reta final e estão com a bagagem já do conhecimento aí do curso de vocês. É coisa simples, não se preocupem que não vai ser nada
puxado demais, não. Né? Até mesmo porque você já vem com todo o conhecimento aí juntando, fazendo a interdisciplinaridade, ou seja, pegando o conhecimento de uma disciplina, de outra, e aí vai formando a bagagem de vocês. Certo? Alguma pergunta até aqui? Pode passar? Segue o barco. Passar, Alisson, tá tranquilo. Professor, Fica à vontade. como é que vai ficar esse chamado? Não entendi. Repete. A chamada, como é que vai ser? Você vai fazer chamada? A chamada, eu tentei abrir o portal hoje e aí eu não consegui. E aí no finalzinho da aula, depois do intervalo, a gente vai ter um intervalozinho, eu faço a chamada e no finalzinho da aula talvez eu faça outra, certo? Para que a gente possa adiantar um pouquinho aqui. E aí Professor, eu peço a vocês para que vocês possam colocar o nome aí no chat, para que fique registrado aí o nome de vocês. Oi. Mas a aula é gravada? A aula é gravada? A aula gravada? Não. Sim. Então como é que a gente vai colocar o nome? Você vai saber quem é quem? Eu vou anotar, depois da aula aqui, vocês vão sair, mas eu vou anotar todos os nomes que estavam na aula. No finalzinho. Eu posso dar uma sugestão? Posso dar uma sugestão? Pode sim, fica à vontade. A maioria dos professores, eles criam um link, né, no Forms e manda que a gente pega e assina por via e-mail. Pronto. Aí eu tenho acesso. Talvez seja mais fácil para o senhor fazer isso aí. Eu faço assim também, porém eu estou com um problemazinho, né, com relação a esse link. Né? Entendi. Por exemplo, né, eu acho que é problema com o meu e-mail. Só para a gente tirar a dúvida, vê aí se vocês conseguem acessar. Tá vendo? Foi colocado aí no chat, vê aí se vocês conseguem acessar. Tem gente aqui que está com, se quiser falar, fica à vontade, mas tem gente que está com o microfone aberto e está dando interferência. do acesso negado, né? Realmente não está. É isso, eu estou com um problema no meu e-mail, eu acho que está dando divergência do e-mail e aí não está sendo, né, liberado. Eu fiz essa chamada de dados. Eu só não tenho acesso lá, professor. Como? José Roque. Roque tá dormindo, na moral, velho. Acorda, Rock. Só pra Tá batendo pau. Vai tomar panelada, viu, Rock? Aí, ó. Bora, Tá velho. dormindo? Atrapalhando a aula, velho. Bora seguir o barco. Atrapalhando a aula, vamos seguir o barco. E ele ainda acha que tá certo. Vamos lá. Eu tô errado, eu tô no trabalho do Lula, seu palhaço. Se meu irmão Bora, disse Roque. microfone, ninguém quer saber se você tá trabalhando ou fazendo o que, sei lá. Fica à vontade, quem foi que falou aí? Fabrício, só para Sim. sinalizar o senhor, eu não estou podendo ficar até o último minuto da aula, por causa do meu roteiro. Aí, no caso, 8h50, mais ou menos, eu vou estar saindo da aula, beleza? Aí você coloca aí, quando você estiver saindo, um presentezinho aí, viu, Fabrício? No chat, você coloca Fechou. lá e escreve. Beleza. Certo? Vamos lá, vamos voltar aqui. Aqui no finalzinho da aula a gente ajeita. Voltou para vocês aí o compartilhamento? Sim, tranquilo. Vamos lá, então, como vocês estão visualizando aí na unidade de processo, né? A imagem, essa imagem que está para vocês, cidadãozinho olhando lá as tubulações aí na unidade de processo. Sim. 6, beleza. Então, quando a gente visualiza, né, esse monte de tubulações para lá e para cá, acessórios, às vezes quando a gente não tem um contato, a gente fica meio perdido. Mas ao passo que a gente vai se familiarizando com a disciplina, quando a gente vai tendo necessidade de estudar, reconhecer, né, e visualizando, então a coisa vai clareando um pouquinho mais, vai ficando mais nítido para a gente, e a gente vai passando a reconhecer, né, apesar de ter várias linhas, vários acessórios, a gente vai reconhecendo
né, com relação à visualização deles. Pela imagenzinha do cidadão aí, a gente não sabe muito bem o que é que ele está visualizando ali, em meio a tanta... Mas ele foi lá fazer uma conferência, foi lá dar uma visualizada. Talvez tenha alguém ali também que não dá para ver, que esteja fazendo atenção, ou ele está verificando alguma situação ali, algum nível, algum manômetro, né, algum medidor de pressão, para que ele possa estar visualizando, fazendo uma conferência. Mas, enfim, né, em se tratando aí de tubulações e acessórios, quando a gente olha na imagem, a gente vê uma infinidade, né, o conjunto já montado, a estrutura toda montada, mas é uma infinidade de tubos e acessórios, né, numa unidade de processo. Não tem como a gente ter um processo de fabricação, onde se fala principalmente na indústria química e petroquímica, se a gente ter essas tubulações e esses acessórios, são de fundamental importância, para que possa fazer esse transporte, distribuição, enfim. Então, mesmo que às vezes, por mais simples que seja, é bom a gente se atentar aos detalhes, né, e aos acessórios que ali possui. Com relação a alguns conceitos, aí a gente visualiza aqui que tubos. A gente vai começando a falar um pouquinho desses tubos, porque dentro de uma instalação industrial, né, é uma das situações que provocam um custo maior na sua instalação. São as tubulações. Tubulações e os acessórios também, mas as tubulações, porque são peças caras, são peças pesadas, caras, ocupam espaço, mas não tem também como a gente ter o processo sem essas tubulações. Então, são extremamente necessárias, né? E, de acordo com o tipo de material empregado, pode tornar mais cara ainda uma instalação industrial. Mas, como a nossa disciplina é tubulações e acessórios, aí a gente vai, né, eu sei que alguns têm o conhecimento, sei que alguns vai achar, pô, professor, eu já vi isso aí é do meu dia a dia, mas possa ser que alguns ainda não tenham essa mesma expertise e esse mesmo conhecimento, né? Então, a gente vai começando aí do básicozinho para a gente poder avançar, né? Então, a gente tem duas imagens aqui, né? A gente tem ele solitário aqui, que são os tubos, e a gente tem um conjunto embaixo, que aí a gente vai ter a definição de tubulações, né? Para tubos, a gente tem, né, com uma definição simples, que são condutos fechados que são destinados ao transporte de fluidos ou gases, né? Condutos fechados, que a depender do seu processo de fabricação, ele tem características específicas, né, mas que são destinados principalmente ao transporte de fluidos e gases. Okay? São elementos vazados de forma cilíndrica, apesar de a gente ter, em poucas situações, formatos, né, diferenciam um pouco, mas seria para outra aplicação. Possui uma seção constante que suporta as grandes pressões. Então, vai aí a necessidade de eles suportarem grandes pressões. Dentro de uma unidade dessa de processo, com as pressões que são trabalhadas, com as temperaturas que às vezes pode alcançar, com os tipos de produtos, né, que passam nessas tubulações, elas precisam suportar grandes pressões. Senão a gente já tem muitos, né, mas a gente teria mais ainda acidentes, com vítimas no ambiente de trabalho. Então a gente precisa ter a questão da segurança, né? A gente precisa confiar, a gente precisa projetar, a gente precisa instalar, montar, colocar em processo, mas com um nível de segurança que seja aceitável para as condições, né? Então, eles precisam suportar essas grandes pressões, temperaturas e produtos corrosivos. Daí vem a necessidade também de mudar, né, o tipo de material que corresponda a determinado tipo de produto. Aí
durante a confecção do projeto, a visualização de acordo com o ramo da indústria, o ramo da empresa, então vai se identificar e solicitar o tipo de material adequado àquele tipo de produto, né? Então, aí difere o material empregado na fabricação dos tubos. Ok? Já, aí seria a definição de tubos. Condutos fechados de forma vazada e são destinados aí para o transporte de fluidos e gases, principalmente, né? Já tubulações, a gente se refere ao conjunto de tubos e seus diversos acessórios. Tem uma imagenzinha aqui só para representar. Agora não é necessário fazer essa identificação, mas a gente consegue visualizar aqui que tem tubos nessa imagem de baixo, né? E diversos acessórios ligados a ele, já instalados. Então, aí a gente classifica como tubulação, ok? Tubos e tubulações. E passa a ser o conjunto de tubos e seus diversos acessórios a ele ligado, ok? Independente de qual acessório seja. Joelhos, curvas, válvulas, manômetros, válvulas de expansão, juntas de expansão, né? Purgadores de vapor, válvulas de alívio e segurança. Então, de acordo com a aplicação, né, e o ramo de atividade da empresa, vai se ter os acessórios utilizados, tanto acessórios para a montagem da tubulação, como acessórios de segurança também, certo? As válvulas de segurança. Tá tranquilo para vocês aí a questão aí de tubos e tubulações? Tá sim, professor, tranquilo. Tá, ótimo. Vamos lá. Pode falar. Alguém queria falar ou foi só confirmando? Então, nós temos aqui, né, só mais uma imagem, né, estamos aqui no slide 8, tomara que tenha passado para vocês, a imagem, né, de alguns equipamentos e esse monte de tubulações ligadas. Aí a gente já teria a questão de tubulações. Essas tubulações, fazendo, como já foi dito, transporte de fluidos e gases e, em muitos casos, outros tipos de matéria-prima. Então, o risco na indústria petroquímica de manusear, né, de forma inadequada esses produtos, o risco é muito alto, né? Apesar de que, em muitas situações, há um período, né, atrás, muitos desses produtos eram transportados, às vezes, manuseados de forma inadequada, onde prejudicava muitas pessoas. Hoje em dia, a questão da segurança ela é mais acirrada, ela é mais cobrada, principalmente quando a gente fala de indústria petroquímica, que está principalmente ligada aí a um dos maiores demandantes, que é a Petrobras. Então, a política de segurança da Petrobras, ela é à risca, né? Precisa seguir à risca. Ela é bem chatinha quanto a isso. Bem chatinha não, é necessário, né? É necessário porque, às vezes, é onde vai trazer a segurança. Em muitos casos, não é bem o que se vê em determinadas empresas, porque tem lá papel, mas na prática, às vezes, é diferente. Não sei se vocês já participaram de alguma situação assim, né? Na política é tudo beleza, é tudo mar de rosa, mas na realidade mesmo a coisa tem que andar, tem que ser realizada e às vezes vai meio que aos trancos e barrancos, né? Tem que fazer, então a cobrança vem, né? Prazos, e às vezes o trabalhador tem que se submeter a certas situações que às vezes envolvem um risco maior, né? Não deveria ser, não é o ideal, mas às vezes a gente encontra dessas situações. Ok? Necessidade. Alguém entrou aí? Alguém quis perguntar? Né? Professor, boa noite. Rosenberg. É isso? Hollenberg. Tudo bem? Pode ficar à vontade, pode falar. Professor, esse slide, eu vi que ele tem 82 páginas aí.
ele é a semana, até dia 10? É do curso todo ou vai ter outro slide? Sim, é esse slide aqui, só que em alguns casos eu vou acrescentar algumas coisas de acordo com alguns assuntos. Eu sei, botar um tempero lá em cima. Pronto, Aí a gente vai visualizando talvez algumas coisas que não tem aqui nesse slide, certo? Esse slide o senhor pode botar no grupo aí pra gente aí, a mensagem aí? Eu vou tentar acrescentar esse slide no Classroom de vocês, viu? Isso, beleza. Porque eu gosto de ficar lendo antes de dia, a noite tá mais. Pra não ficar sempre viajando. Verdade, eu vou lembrar. Valeu, meu, obrigado. Ok. Só voltando a compartilhar aqui, eu interrompi aqui para que possa